Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, eu queria pedir desculpa aí, né, pela mudança de horário meio repentina. Eu acabei descobrindo que eles vão fazer uma manutenção aqui na rede e não ia conseguir abrir a reunião. Bom, de qualquer forma, se caso vocês acharem necessário, a gente abre uma nova reunião na segunda-feira também, tá bom? Então, como eu avisei lá no fórum, né, que ia ser 12h10, eu vou esperar mais uns minutinhos aqui. Se não, eu dou uma geral na Agenda 14, aí eu vou disponibilizar no YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhada depois no YouTube, se não sentirem à vontade, né, se sentirem alguma dúvida ainda, com a minha explicação apenas não deu para entender muito bem, tem dúvida com relação ao trabalho, ao fichário dessa agenda, fiquem à vontade lá no fórum para pedir uma nova reunião, que aí na segunda-feira na parte, depois das 3 horas, a gente abre uma nova, tá? Não tem erro não, não tem problema não, tá bom? Algumas pessoas me perguntaram sobre a necessidade de fazer o trabalho em grupo, né? Até porque o enunciado pede. E sim, né? De preferência que faça em grupo, mas se caso não tiver como, né? Até mandei respondendo no próprio fórum, se realmente perceber que não tem como fazer o grupo, faça individualmente, de forma individual, tá? Que não tem problema também, né? É, Vocês vão perceber que na Agenda 14 o volume de informação aumenta, né? O trabalho acaba sendo maior, então fazendo em grupo, né? Seria uma forma de minimizar, né? Essa dificuldade toda. Mas tem pessoas que preferem ainda fazer individualmente e tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, pelo jeito não, acho que não vai conseguir entrar ninguém, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a Agenda 14 e qualquer coisa a gente abre uma nova, como eu já havia falado, né? Então, na Agenda 14, pessoal, é a parte de administrador do site. Então, você tem uma parte de usuário. Então, entenda que a parte de administrador seria quando você vai alimentar o sistema dinamicamente, né? A forma de alimentar o sistema é via área administrativa. E aí você tem um controle administrativo de todo o site. É isso que seria interessante a implementação, por isso que é interessante a implementação desse perfil administrador, tá? E atualizando aí a atualização MVC que está comentando aqui na nossa Agenda 14. Ok? Tudo bem? Vamos lá, então. Deixa eu dar uma geral aqui para vocês. Então, a questão da arquitetura MVC acho que ficou claro, né, nas explicações, que é Model View Controller. Modelo, visualização e controle da aplicação, a gente sempre separa em camadas. Essa separação em camadas vai permitir que o trabalho em equipe seja muito mais interessante e evite retrabalho também, né? Quando você estrutura teu sistema separando aí toda a parte funcional, ela traz muito benefício, inclusive na parte de manutenção e claramente na facilidade aí de trabalho em equipe também. Tudo bem? Então, essa que é a arquitetura MVC, ok? Então, ele está dizendo que a maioria dos frameworks, né, que seriam aquelas ferramentas que a gente consegue trabalhar com PHP, por exemplo, a gente consegue estruturar nosso sistema via MVC. Isso não é exclusividade do PHP, né? Tem outras linguagens que também vão trabalhar com MVC e também a gente não tem apenas um tipo de framework, né? A gente pode ter outros frameworks relacionados à parte de camada visual mesmo, né? A gente tem o Bootstrap, por exemplo, que é um framework, não deixa de ser, né? E que também permite trabalhar como MVC, claramente, né? Porque quando você cuida da parte de visualização, você define se você vai trabalhar com HTML, CSS básico, ou se vai acabar incorporando algum framework aí. E depois, com a parte de view pronta, é possível fazer outras coisas com a arquitetura MVC, né? Aí ele pede para criar um banco de dados, esse banco de dados é administrador, né? Que corresponde ao projeto final.
A gente tem alguns campos aqui, como identificador, nome, CPF, senha, né? Nenhuma novidade, acho, para vocês, né? Como já viram um banco. É apenas uma tabela bem simples, onde tem alguns atributos, sabendo que a chave primária é o identificador administrador, né? Ok? Todos os campos eles vão ser not null, inclusive claramente a chave primária, né? A chave primária ele é autoincremento, ou seja, o número vai ser montado a cada inserção, vai ser atribuído. Não há necessidade do usuário, né, ou o administrador, no caso, digitar o identificador que ele vai ser gerado de forma automática. É exemplificado também uma inserção, justamente para fazer um teste, né, na hora que vocês tentarem logar, existe um usuário que já vai estar cadastrado aí. Então, na tabela é inserido o nome, o CPF e a senha. No caso, seria a Bia. O CPF dela está como 22 e a senha Bia 123. Então, esse pedacinho é um exemplo de inserção dentro da tabela administrador. Aqui é um modelo em diagrama de classe, né? Que no caso seria a UML, tá? Então, isso representaria a classe administrador com seus atributos e o método carregar administrador passando como parâmetro uma string e retornando um booleano, ou seja, se consigo cadastrar o administrador verdadeiro e caso não consiga, false, né? Nesse caso, tá? E para carregar o administrador é passado o CPF para carregamento dele. Tudo bem? Então, para representar, né, parte do modelo aí em relação ao banco de dados, você cria uma classe que representa o administrador, colocando seus atributos como privados, gerando os métodos de acesso, chamados de getSet, né? Set é para setar o valor e get é para pegar esse valor. Ok? Ah, aqui também é colocado todos os métodos, né? Aqui é a continuação dos métodos, né? Para todo atributo, eu vou ter todos os métodos getSet e aqui continua. São vários atributos, então é um código um pouco mais extenso, né? Então, o próximo passo agora é desenvolver um método específico, que vai ser denominado carregar administrador, e aqui vai estar toda a estrutura, né? Nota que na função é passado um CPF, abre uma conexão com o banco e seleciona naquele administrador por aquele CPF, certo? Então, existe aí uma seleção que vai verificar se aquele CPF que foi passado existe, né? Essa que é a ideia. Se ele existir, eu vou preenchendo um objeto com os dados que vem do banco. Tá? Isso se ele existir. Se ele não existir, eu close, fecho a conexão, tá? E não faço mais nada. Então, para que eu consiga atribuir a um objeto criado valores, né, eu preciso, primeiramente, saber se existe esse CPF. E ao existir o CPF, eu simplesmente seto, né, vou atribuindo a cada variável a informação que vem do banco. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo aqui, certo? Que mais? Bom, a gente implementou a conexão está aqui, né? Tá ok. Então, basicamente, seria isso aqui, perfeito? Então, esse método segue o mesmo padrão dos que foram desenvolvidos nas agendas anteriores, né? Como todos, a gente fez uma inclusão, uma instância do objeto, a conexão com o banco, confecção da sentença SQL, assim vai, tá? Em caso positivo, né, caso o CPF exista, né, no banco, a gente popular seria atribuir os valores ao objeto, no caso, a gente coloca o ID, o nome, o CPF, e assim vai, setando todas as informações aí do objeto. E para permitir a listagem de todos os usuários, é necessário utilizar a classe usuário, né? Uma vez que se a funcionalidade faz parte do seu domínio. Então, a classe usuário será modificada permitindo a inclusão de um novo método, né? Então, para usuário, no caso, a gente fez para administrador, agora a gente teria para usuário, a gente tem alguns atributos,
A gente tem alguns métodos, né, que é passagem de parâmetro e retorno também de cada item desses métodos. E a gente tem aqui embaixo a demonstração de listar os dados que foram cadastrados, ok? Esses dados que já foram cadastrados, ele está fazendo uma listagem, um select dentro da classe usuário, no caso a tabela usuário, tanto é que é select ID usuário from usuário, né? Onde a gente vai listar, né, todos os itens que a gente tem dos usuários, por isso que chama lista cadastros, né? Então, todos cadastrados vão ser listados a partir desse método lista cadastros, tá? Tudo bem? Ok. Aí ele diz, né, o que foi feito, eu já expliquei para vocês. Na camada view, a gente vai colocar em prática o conhecimento e o desenvolvimento daquelas atualizações que a gente já estava vendo, né? Essa camada view a gente já chegou a fazer algumas coisas. Então, a ideia aqui seria ter uma interface para logar, né? Para a pessoa logar no sistema. No caso, o administrador colocar teu CPF e a senha para fazer o login. A gente continua com um principal, que seria a página central, vai gerenciar todas as informações. E a gente tem o listar cadastro, que seria aquela lista de cadastrados, né? Que usuários cadastrados. Aí você podia perguntar, mas o que que o usuário tem a ver com o administrador? Na verdade, o administrador, ele vai logar no sistema e vai conseguir ver pessoas que foram cadastradas. Então, quem cadastrou essas pessoas? Elas mesmas, né? Ela entrou, fez um cadastro e vai sendo mandado para o banco. Então, as inserções não somos nós que colocamos as inserções na tabela, vão ser o próprio usuário e a gente, como administrador, apenas vai listar esses dados, né? Então, essa que é a ideia. Então, uma interface legal para o administrador seria essa, uma sugestão, né? Nos exercícios vocês fiquem à vontade para modificar, né? Não tem aí problema nenhum, a gente coloca o login e a senha do administrador, bate, né, no banco para ver se realmente o administrador existe, e existindo eu dou acesso à listagem dos usuários, tá? Então ele pede ali inicialmente para você para criar uma página HTML, e é isso que ele faz, linkando o style aqui, né, que a gente está conseguindo ver. Essa aqui seria a página de administrador, então o título é administrador. E dentro do bar a gente está colocando o input de texto do tipo password entre o botão realizar login, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo aquela telinha de login mesmo, tudo bem? Aí a gente tem os inputs, que são as entradas que a pessoa vai digitar. Nota que o placeholder aqui também a gente consegue ver exatamente lá nas caixinhas, né? Que é aquela sugestão que é o login, né? É aquela telinha de login mesmo. Depois é só praticamente copiar, colar, né? Vocês entenderem aí o que está acontecendo e botar para funcionar mesmo na telinha. Ok? Aí ele diz o seguinte, que já foi desenvolvido, como já foi desenvolvido e já sabemos que a ação será direcionada para a camada controller, mais especificamente o arquivo navegação, já deixamos codificado. Então, significa que a lógica da navegação que a gente viu na agenda anterior vai ser colocada aqui também, tá? Beleza. Então, nesse exemplo, ele diz que não vai ter o primeiro acesso, porque já foi entregue, né? Então, imagina que a tabela já está pronta de usuário e tudo mais, então não há necessidade de implementar outro tipo de informação aí. Então, na interface principal, o que que nós vamos ter, né? Vai ter a opção de escolher na parte administrativa, tá? Como se a gente está vendo aqui, né? Com o nome ADP principal, novamente dentro da pasta view, cria um arquivo PHP, né? Então, vocês vão criar uma interface ADM principal, onde eu tenho as informações de administração, de sistemas de currículos, e ao clicar no botão a gente lista todos os usuários que estão cadastrados. Tudo bem? Então essa tela é o que o usuário vai enxergar se ele conseguir logar. E aí ele diz como fazer isso, né? Aqui tem todo o código para deixar bonitinho, como vocês estão vendo aí na tela, tá? Eu não vou entrar em detalhe, porque aqui é mais CSS mesmo, né? Ele está estilizando o bar, H1, H2, assim vai. Ok. Para a tela, quando
o usuário estiver nela, é interessante colocar a sessão, inicializar a sessão, porque na sessão a gente consegue colocar, né, as informações de quem logou, né, de qual usuário que logou. Então é importante dar um start na sessão, e é isso que ele fala, não esqueça de verificar a abertura da sessão, é muito importante para os próximos passos aí. Ok? Aí ele fala mais alguns itens aí sobre o div, né, de div, CSS, justamente para compor o layout lá que vocês viram bonitinho lá, né? E por fim, a gente cria um formulário com a função de agregar todas as funções e futuras atualizações, né? Ok? Então ele vai criar um formulário nesse item aqui. Esse formulário, a ação, ele vai para a navegação e ele decide para onde que tem que ir, justamente por isso que chama navegação, né? Ok? E a gente tem um botão para listar os cadastrados, caso eu fizer ali a busca, né? Fazer a busca ali no botão buscar, ele vai listar para mim todos os usuários. Então, a interface ADM listar cadastro, né? Quando eu clicar lá, né? Vocês vão conseguir enxergar o código, o nome e um botãozinho de voltar, né? A lista vai ser populada, né? Colocada aqui de acordo com o que vem do banco, beleza? Então, a ideia é preencher essa tabela com informações vindas do banco. Então, primeiro criamos a estrutura básica da página, sem esquecer de adicionar o framework que ele está usando, o W3 CSS, e a biblioteca de ícones, tá? Lembrando que isso é opcional, é possível fazer isso de outras formas. Mas ficou bem legal o layout que foi sugerido, então seria legal vocês seguirem a ideia, né? Não é obrigatório, mas ela é interessante. Ok? Aqui a gente tem o arquivo, né? A estrutura básica da página, né? Que a gente vai criar, a gente já falou do framework, né? Que aqui vai ser os usuários cadastrados, que já vão estar cadastrados. Vai startar a sessão, que é importante para saber se realmente existe alguém logado lá. Cria-se um H1 com a informação de lista de usuários cadastrados. Cria uma tabela, né, que vai servir de base, lá, código e nome, que seria essa tabela aqui, ó, código e nome. Então, é isso que ele está fazendo aqui embaixo. Ok? E por fim, a gente cria um botão para voltar na página principal. Aí o botão é criado aqui. Então, basicamente, é essa imagem que nós vamos ter no final de colocar todos esses comandos, né? De inserir todos os comandos aí. Já na camada controller dessa aplicação, é importante verificar se o usuário existe e logar no sistema, né? Por isso que a gente tem um método chamado administrador controller. Esse administrador controller, ele cria uma função onde eu verifico o login, né, desse administrador. Para verificar o login do administrador, eu passo o CPF e a senha, que foi inserido naquela tela de cadastro. Vou fazer uma requisição do arquivinho administrador para cá, do model, né? Então, ele representa o administrador. Crio um objeto administrador da classe administrador e chamo nesse objeto, a gente tem um método chamado carregar administrador que vocês viram lá anteriormente. E a gente passa o CPF, ou seja, no login eu passo o CPF, ele vai lá, busca se for verdadeiro, ou seja, se houver o administrador carregado, ele tem que retornar um verdadeiro aí, né? Senão ele retorna um falso. Então, se o administrador, pegando a senha dele, né? No caso aqui, ele não retorna um falso, no caso ele está pegando um objeto, tá? Ele está pegando o objeto que foi encontrado. Então, ele está dizendo, se o administrador, esse objeto que foi encontrado, o get senha dele, foi igual à senha informada, ele joga esse administrador dentro de uma sessão. Lembra que isso daí foi usado também para o usuário. Quando ele loga no sistema, eu preciso pegar o usuário e deixar ele dentro da sessão para todas as páginas que ele tentar acessar, eu ter certeza, vamos dizer assim, né, que se trata de uma pessoa que realmente passou pela segurança, ou seja, entrou com usuário e senha, tá? Então, basicamente é isso aí. Ah, depois, né, a gente verifica se o botão login foi acionado, né, se existe a seleção do login, se clicou no botão login, se você clica no botão login, o que que ele está fazendo?
ele está chamando ali um controlador que a gente acabou de criar, certo? Criando um objeto do tipo administrador controller, né? Verificando o login, verificando se o login ah, é passado aqui pelo texto, né? Pelo caixinha, e também verificando a senha que foi passada pela caixinha, né? Então, login e a senha passada pela caixinha, e a gente inclui o principal. Só que isso aqui só vai acontecer se realmente ele verificar dentro do método login que esse cara existe, né? E se ele existir, no caso do administrador, né? Se ele existir, além de eu colocar ele dentro da sessão, que a gente viu aqui em cima, que o controller é responsável por fazer isso, ele também direciona, inclui, né, a página de principal, ADM principal. Se isso aqui não acontecer, a gente nem entra, a gente nem inclui esse ADM principal, porque ele não é um administrador válido, tá? Ok? É isso que ele está explicando aqui. Então, a gente tem uma tela onde a pessoa efetua o login e a senha, ele pode entrar, né? Ou ele pode logar também, no caso, a opção de logar como administrador do sistema. Então, esse é o novo layout da página de login que vai ficar dessa maneira. Então, o código para essa alteração, para esses botões novos, para essa estrutura nova, seria esse, apenas seguir, né? Que é a CSS mesmo e o framework que está sendo utilizado. Então, depois de realizar a alteração do layout, devemos criar um desvio condicional no arquivo de navegação, para que o botão BTN ADM for pressionado, o usuário será redirecionado à parte administrativa. Ok? Então, se eu clicar lá no botão de administrador, eu preciso me direcionar para a página correspondente. Então, se o botão for pressionado, inclui ADM login. Então, ele vai fazer login naquela tela de ADM que a gente já criou. Se tudo estiver correto, né, ao clicar no botão, o usuário será adicionado à página de login do administrador, ou seja, existe a pessoa e ele foi lá para a página de administrador. Após realizar o login, o usuário será direcionado para um painel, aí onde ele consegue listar, lembra que eu comentei no passado aí que ele consegue listar os seus usuários, né? Então, o primeiro passo é criar um desvio condicional para quando for pressionado o botão do usuário, para listar os usuários, né, cadastrados na página principal, o usuário seja direcionado para a página de listar cadastros. Tudo bem? Então, apertei o botão, ele está logado e tal, e eu consigo listar os usuários que estão cadastrados. Então, em seguida, eu preciso gerar uma tabela, né, com os dados dos usuários cadastrados no arquivo ADM listar cadastro. Para isso, primeiro devemos codificar a ligação com as classes que serão utilizadas, né? Então, a gente vai chamar aqui um controller de usuário controller, justamente para listar as informações dos usuários cadastrados, né? E depois basta fazer o quê, né? Já que eu tenho uma base de dados, já tenho os usuários cadastrados, eu pego, chamo o método gerar lista, verifico se veio o resultado ou não, né? Às vezes a tabela está vazia. Se ela não estiver vazia, enquanto houver linha, né? Enquanto houver linha de tabela, eu vou exibindo, 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 tanto o nome, né, no caso, como o ID também do usuário. Então, ele mostra ID, o nome, ID, nome, ID, nome, até acabar a linha da consulta. Então, se eu tiver, por exemplo, duas linhas na consulta, ele mostra dois usuários para mim. Então, ao testar o botão, o resultado deve ser similar a esse. Então, olha só, isso aqui é um exemplo de usuário que entrou, o administrador que entrou no sistema, ele logou no sistema, ele entrou na parte de listar o usuário cadastrado e é exibido todas as informações do usuário, tá? Basicamente é isso. E para encerrar a etapa, né, a gente vai precisar codificar o botão BTN voltar, lembra aquele botãozinho no finalzinho, né, para voltar? Então, para isso, basta apenas adicionar mais um desvio condicional. Então, se eu apertar no botão voltar, eu volto lá para o ADM principal, não para o login, né? Eu volto para o ADM principal e aí eu decido o que eu quero fazer, tá? Então, utilizo o layout a seguir para a criação da interface. Então, você tem ali a lista, né? Você consegue fazer a volta lá para o principal, beleza? Ok. Aqui a conexão, né? A gente está vendo aqui uma conexão e aqui a gente está conseguindo ver o select que foi feito no administrador, né? Para verificar
se o administrador existe no banco de dados. Quando você chama lá a conexão, né, o método listar cadastrados, por exemplo, ele está fazendo aqui uma lista de administradores que estão cadastrados. No caso aqui é uma lista de cadastro de administrador, tá? Nota que a gente tem uma lista de usuário, que já foi lá em cima, e a gente tem uma lista de administradores. Por isso que é dado um select aqui na tabela administrador mesmo, tá? A classe administrador com controller, né? A gente tem o método gerar lista, a gente chama o administrador.php, cria um objeto e seta nesse objeto o quê? Que veio do banco, tá? Então, imagina que a gente tem vários objetos do tipo administrador, como nome e CPF, o atributo nome e CPF, agregado a um objeto, o, né? Que ele, que ele representaria aí, né? Todos os usuários, no caso administrativo, que tivesse no banco, né? Atribuindo ao results, ao resultado. E o interface ADM listar administradores na camada view para listar, né, as informações, nada mais é do que as informações aí do próprio administrador que está cadastrado, previamente cadastrado, tá? Ele verifica se a questão da sessão está startada, né? E lista para a gente aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui é a tabela, né? E lista para a gente a partir do método gerar lista. Então ele vai lá, busca no banco, retorna essas informações e aí você exibe as informações do usuário, tá? De acordo com o que vem lá do banco, certo? Beleza? Basicamente é isso, né? Então, pessoal, na teoria, o que a gente está fazendo é uma camada administrativa mesmo, onde o administrador vai conseguir logar, o administrador ele vai conseguir verificar os usuários. Existe também uma lista de administradores que já estão ali no banco cadastrados, né? Então, basicamente, a ideia é essa. As dificuldades que vocês vão encontrar vão ser no entendimento de controller, né? Eu acho que na agenda 13 ficou mais claro para vocês, mas se mesmo assim não ficou, pede ajuda lá no fórum, a gente conversa com vocês, tá bom? Outras dificuldades que podem aparecer é com relação a próprio SQL, a conexão, né? Acho que o modelo acho que ficou mais claro do que qualquer outra coisa. A questão da sessão, não pode esquecer, né? Sempre que você inicia uma página, é verificar se o usuário está dentro da sessão. Porque se ele não estiver dentro da sessão, você não pode permitir com que ele exiba, né, nenhuma informação. Então, ele só vai poder exibir uma informação, principalmente o administrador, caso ele esteja logado, ou seja, ele está verificado no banco, ele existe, então ele vai para a sessão. Então, esses detalhezinhos. Meu conselho é pegar cada parte desse, copiar, digitar mesmo, né? E ir entendendo linha por linha, e aí os erros ou problemas vocês vão tirando as dúvidas no fórum. Caso haja necessidade, como eu já havia falado, vocês podem me procurar na segunda, tá bom? Na segunda, eu dou uma olhada no fórum para verificar se tem alguma dúvida, beleza? Pessoal, mais uma vez eu peço desculpa aí pela correria, mas eu fiquei sabendo agora há pouco que a rede não estaria funcionando. Então, se a gente abrisse a reunião no horário normal, entre as 5 5 e meia da tarde, a gente não ia conseguir, na verdade, nem abrir essa reunião, né? Então, eu adiantei, né, um pouquinho, bem, né, 12 e 10, né, foi bem fora do que a gente está combinado, mas está gravado, tá? E tirem as dúvidas, tá? Estou percebendo que muitas pessoas acabam não tirando dúvida, né? Chegando na atividade, tendo alguns problemas na hora da atividade. Então, tenta perguntar para mim o máximo que vocês puderem aí. Aproveita que a gente está auxiliando vocês, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou colocar no YouTube, tá? Até mais. Tchau, tchau.